Boa noite, começa agora mais um programa do Projeto A Tarde Conecta e eu converso dentro de alguns minutos com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o desembargador Jataí Júnior. Deixa eu ver se ele está aqui online para conversar com a gente. Tem muita coisa importante para a gente saber. Estamos no meio de uma pandemia e por conta dessa situação a gente está acompanhando aí a movimentação da Câmara Federal, do Senado, com relação a essa mudança na data da eleição. Deixa eu ver se o presidente já está aqui, se ele vai se conectar pelo Instagram dele, ou já está aí, ou se ele vai estar pelo Instagram do TRE. Ele não está online ainda, tem muitas coisas importantes para a gente abordar hoje, que é o impacto dessa pandemia sobre o processo eleitoral. Pronto, ele entrou aqui com... Consegui? Presidente, boa noite. Boa noite, tudo bem, Tudo Leila? bem com o senhor? Tá aqui Que para ótimo. papo aqui com você. Prazer enorme recebê-lo. Nosso A Tarde Conecta, o programa do Jornal à Tarde, tenta justamente levar informação de qualidade para a população. Eu quero começar primeiro agradecendo a participação do senhor e querendo saber como o senhor está vendo aí esse momento de pandemia, como tem sido a vida do senhor no meio dessa confusão toda que estamos inseridos. Tentando enfrentar, né? Enfrentar essa dificuldade que essa pandemia trouxe não só para nós, mas para toda a humanidade. O Brasil vivendo esse momento de dificuldade, mais de 65 mil vitimados pela Covid, né? São pessoas que nos deixaram pela doença, as famílias todas enlutadas, e não só a perda do ente querido, mas a forma de perder esse ente querido, né? Não podendo acompanhá-lo durante a enfermidade e sequer podendo fazer uma despedida digna para aquela pessoa que se foi vítima dessa terrível doença. Mas temos que ter esperança, acredito e temos certeza que vai passar, porque tudo na vida passa e esse momento ruim, por que passa a humanidade, também vai passar. Enquanto magistrado, nós estamos nos esforçando para continuar fazendo a prestação jurisdicional. O Poder Judiciário brasileiro tem dado um bom serviço. O coronavírus não foi suficiente para imobilizar o Poder Judiciário. Os números aí que o CNJ tem apurado mostram que o Judiciário continua fazendo a sua prestação jurisdicional, inclusive com determinados tribunais, até com aumento da produtividade. Valendo-se da tecnologia da informação, as ferramentas que hoje dispomos, os tribunais estão funcionando e virtualmente, fazendo suas sessões virtuais, e o primeiro grau também de jurisdição, os juízes também sentenciando e fazendo a prestação jurisdicional. Aí a gente tem também um impacto direto dessa pandemia sobre a eleição. A gente viu aí a movimentação nos últimos dias da Câmara Federal e do Senado justamente para tentar construir um acordo e um consenso para garantir a nova data da eleição. Essa mudança na visão do senhor foi uma visão positiva ou ela não atende à gravidade da situação do momento? Não, eu acho que foi bastante positivo, né? O Senado e a Câmara mostraram um amadurecimento, porque eles fizeram essa mudança da data da eleição, não fizeram de forma aleatória. O TSE, que é o órgão máximo da Justiça Eleitoral, através da liderança e sob o comando do ministro Luiz Roberto Barroso, teve o cuidado de fazer consultas às autoridades sanitárias, médicos e outras autoridades da área para tomar uma iniciativa de quando seria a melhor
de quanto tempo seria suficiente para que a eleição fosse adiada, a fim de que fosse realizada num período onde essas autoridades pensam e têm esperança de que a pandemia esteja num grau menos gravoso do que está hoje, que já tenha atingido, que a doença já tenha atingido o platô e já tem inclusive ganhado a descendência, né, a curva descendente, a fim de que possamos fazer essa eleição que é importante para a saúde da democracia brasileira, para a rigidez da democracia brasileira, fazer essas eleições municipais, porque num regime democrático, todos sabemos que os mandatos são obtidos nas urnas. E os mandatos dos prefeitos e vereadores do Brasil têm o seu termo final no dia 31 de dezembro. Então, seria muito ruim para o sistema democrático que, chegando nesse dia, não tivéssemos já novos mandatários eleitos de forma livre e legitimamente através do voto popular. Então, o encaminhamento como um órgão técnico, ter o suporte técnico ao Congresso Nacional de quando seria uma data uma data provável de se poder fazer eleição com mais tranquilidade e, como eu disse, o Congresso Nacional, mostrando maturidade, acolheu o encaminhamento do TSE e a emenda veio mudando as eleições do dia 4, primeiro turno dia 4 de outubro para 15 de novembro e o segundo turno do dia 25 para 29 de novembro. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Vladimir Araújo, ele tinha defendido, inclusive, que a eleição não acontecesse mais esse ano sob o risco de ter uma segunda onda da pandemia no Brasil. A justificativa dele era que mais de 150 milhões de pessoas estariam nas ruas no dia da eleição. Isso independentemente de ser em outubro, ser em novembro ou até mesmo em dezembro. Isso colocaria em risco a democracia do país ou, na visão do senhor, isso poderia ser articulado caso a situação da pandemia se agravasse? Eu acho que seria muito ruim para o sistema democrático do país, né? Eu tenho sempre dito que eu sou otimista. O que presenciamos nos outros países onde a pandemia chegou primeiramente e que já passou a crise, né? A crise maior já passou, é que depois de certo tempo começa um declínio nesse número de contágios e a vida passa a uma normalidade. Como dizem agora, estão repetindo um novo normal, mas uma normalidade. As pessoas não podem deixar de realizar as suas incumbências. E eu penso que o Poder Judiciário Eleitoral e a democracia do Brasil, o sistema democrático do Brasil, precisa que as eleições sejam realizadas ainda este ano. E penso que apesar de certamente vamos realizar eleições ainda com o vírus circulando, mas vamos não só realizar eleições, mas vamos praticar vários outros atos do nosso dia, do nosso cotidiano, com o vírus circulando. A Justiça Eleitoral tem todas as providências para preservar a saúde das pessoas que vão trabalhar nas eleições, dos mesários, assim, da população de um modo geral, mas estamos nos desdobrando para nos desincumbir de cumprir o calendário eleitoral e viabilizar as eleições ainda este ano. Como está o processo de organização interno no TRE da Bahia? Como está a preparação da eleição? Óbvio que havia essa instabilidade da data, mas uma vez confirmado o primeiro turno no dia 15 de novembro, como o TRE, como a Justiça Eleitoral da Bahia vai se organizar agora para a realização do pleito? Olha, agora ainda com um pouco mais de folga, né? Estávamos
nos desdobrando, nos esforçando para cumprir o calendário eleitoral, sempre tendo em mente que as eleições estavam marcadas para dia 4 de outubro. E isso ocorreu com prazos importantes, como aconteceu no dia 4 de abril próximo passado, que foi o último dia para que os cidadãos candidatos nessa eleição municipal 2020 pudesse mudar de domicílio eleitoral, que pudesse mudar de partido. A Justiça Eleitoral, disponibilizou e-mails, disponibilizou os meios eletrônicos todos e permitiu que todas essas pessoas pudessem exercer o seu direito de mudar de domicílio eleitoral, de mudar de partido e, como disse, com a ajuda da tecnologia da informação, nós conseguimos cumprir esse prazo. Um outro prazo também muito importante ocorreu e a Justiça cumpriu a contento, foi o último dia 6 de maio, que foi o fechamento do cadastro eleitoral. Então, no ano de eleição, aqueles que não sabem, no dia 6 quando a eleição é 4 de outubro, há o encerramento do cadastro, porque precisa saber quem são os eleitores aptos a votar para que seja realizado e feito os cadastros eleitoral, que seja feita a inseminação das urnas com esses eleitores. Então, no último dia 6 de maio, apesar do atendimento presencial na Justiça estar suspenso, mas o sistema chamado Título Net, então, através dessa ferramenta, o eleitor pôde fazer inscrição, o jovem eleitor que ainda nunca tinha feito inscrição, pôde fazer a sua última inscrição, pôde fazer a transferência, revisão do seu cadastramento eleitoral. Então, também foi uma data importante do calendário eleitoral que a Justiça Eleitoral conseguiu se cumprir, né? Agora, vamos para a nomeação e o treinamento dos mesários. Desde as eleições passadas, alguns desses mesários já são treinados eletronicamente. Isso, nós vamos nos desdobrar para intensificar essa forma de treinamento dos mesários, mas nem todos são feito, nem todo treinamento é feito eletronicamente. Necessariamente são aqueles que são responsáveis por administrar os locais de votação, precisam de treinamentos presenciais. E aí a Justiça Eleitoral vai fazer esse treinamento presencial, lógico, com os cuidados necessários, o uso de máscara, o distanciamento mínimo entre as pessoas, a desinfecção do local onde ocorrer o treinamento, o uso do álcool gel. Então, nós estamos nos cercando de todos os cuidados para que seja feito com a preservação da saúde das pessoas. A data da eleição era uma decisão que cabia à Câmara Federal e ao Senado, mas o rito da eleição depende também do entendimento e da organização da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral. Como o senhor acredita que vai ser o dia da votação esse ano? Até porque a gente tem hoje a data de 8 às 17 horas. Há algum entendimento já na Justiça Eleitoral para que esse prazo seja estendido? Por exemplo, comece às 7 e vá até às 20 horas? Ou algum outro horário já foi cogitado dentro da Justiça Eleitoral? Sim, existem algumas sugestões foram levadas até pelo próprio TSE para facilitar essa tomada de votos no dia da eleição. Facilitar a tomada de votos de uma forma que, como disse, garanta a saúde do cidadão. Uma das sugestões levadas e que hoje estão em TSE seria estender o tempo de votação no dia da eleição. Então, sabemos que as eleições, ou a tomada de voto começa às 8 horas e o encerramento é às 17 horas. Alguns defendem em ampliar esse horário de final
horas. Então, aumentando a tomada de votos para que os eleitores sejam diluídos durante todo esse tempo e evite as aglomerações. Uma outra medida também em estudo seria a dispensa, para esta eleição municipal da identificação biométrica, porque sabemos que o contato físico da digital do eleitor com aquela maquininha que faz o reconhecimento pode propiciar algum contágio. Então teremos que tomar muitos cuidados para evitar a possibilidade de aumentar o contágio. Mas isso também ainda não está decidido, porque o TSE está vendo a possibilidade de botar fazer com que a máquina esteja protegida de tal forma que não tenha esse perigo de contágio, né? Então, são várias as medidas ainda por ser tomadas, são várias as medidas ainda por ser decididas para minimizar esse risco de contágio. Fala-se também em reservar um determinado período do dia para os eleitores idosos. Então, defendendo que os idosos ficariam as primeiras horas do dia na sessão eleitoral seria dedicada à recepção dos votos dos idosos. Mas, como disse, isso é o TSE que vai decidir. Nós, enquanto presidentes dos tribunais regionais, membros dos tribunais regionais, estamos trocando ideias e caminhando ao TSE para que ele, o órgão competente, possa decidir sobre isso. Já chegou a ser... O certo é que todos nós estamos nos esforçando para entregar ao Brasil mais uma eleição, uma eleição com os resultados como a Justiça Eleitoral sempre fez, né? Se você olhar para trás, fala-se no ano da eleição, alguns até começam inicialmente a duvidar sobre as urnas eleitorais, sobre a forma clara e objetiva e séria com que a Justiça Eleitoral faz a sua prestação de serviço, mas logo, quando a Justiça Eleitoral faz a sua entrega da sua missão, essas alegações são todas dissipadas, porque a Justiça Eleitoral, nos últimos tempos, tem feito realmente um bom trabalho com relação às eleições, e que não é muito fácil, porque o Brasil é um país com dimensão continental, e em um dia só, a Justiça Eleitoral faz a eleição, antes da meia-noite já entrega o resultado, e isso realmente é um trabalho digno de elogio para todos que se dedicam a essa missão da Justiça Eleitoral. Dentro dessas estratégias que estão sendo pensadas para o dia da eleição, já chegou a ser cogitada a possibilidade da eleição acontecer em 2 dias, por exemplo, no dia 15, no dia 16, ou no dia 14, no dia 15, ou vai acontecer o primeiro turno efetivamente no dia 15 em um único dia? Nós temos um colégio, que é o Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. Colégio esse que eu inclusive, sou o presidente dele, que é chamado COPTREL. Em uma dessas reuniões, um dos presidentes dos tribunais apresentou essa sugestão de fazer a eleição em 2 dias. Mas a grande maioria, quase a totalidade, se posicionou contra, por ter todos entenderam que era queria aumentar dificuldades que nós temos, todas as dificuldades que teríamos em realizar a eleição em um dia seriam duplicadas. Além disso, teríamos urnas já com votos, onde é que estariam guarnecidas essas urnas para esperar o dia seguinte. Então, essa hipótese praticamente está afastada. Entendi. Muitas mudanças aconteceram com a votação da PEC na semana passada pela Câmara Federal e após a votação do Senado. O que o senhor considera das mudanças de prazos mais importantes que nós vamos ter a partir de agora, a partir do dia 4, que tem inclusive prazos importantes de desincompatibilização?
Nós ganhamos 42 dias, né? 42 dias, 40 e, porque vai ser no dia 41 dias. Né? Nós ganhamos 41 dias. O mais importante disso tudo é foi ter esse prazo a mais, quase um mês e meio, para que essa pandemia, que hoje ainda é muito forte, né, no Brasil, passe. A esperança é que ela atinja seu platô e logo, com outros países, passe até uma descendente, um declínio no número de pessoas atingidas por essa doença. Essa é a grande vantagem em ter se adiado as eleições por mais 41 dias, como você colocou. Os prazos que, quando em um ano de eleição, o TSE, no ano anterior, ele fixa o calendário eleitoral. Então, são vários os prazos que são fixados, prazos importantes. E o dia da eleição é um prazo, é um dos prazos. Só que esse dia, o TSE apenas repete o que a Constituição faz a previsão. Mas o último dia importante do prazo eleitoral é a diplomação dos eleitos. Isso acontecerá em dezembro. Então, o que ocorreu com a emenda é que os prazos que já tinham ocorrido antes da promulgação da emenda foram mantidos, né? Inclusive prazo de desincompatibilidade. A única exceção é a que era do dia 30 de junho, que era para as pessoas que trabalham na imprensa, o último dia do prazo é para se desincompatibilizar da função de profissionais de imprensa, passou a ter no dia de agosto. Mas no restante, essa ampliação de prazo, lógico, vai deu uma folga para que a Justiça Eleitoral preparasse a eleição com mais tranquilidade. Mas nós, como disse, já estávamos nos desdobrando para superar a dificuldade e nos prepararmos para a eleição de essa mudança. Isso vai fazer com que a Justiça Eleitoral possa, com mais tranquilidade, se preparar para realizar a eleição. Eu fiz uma pesca, uma cola do site do TSE sobre as novas datas. Dia 11 de agosto, como o senhor falou, é o último dia para pré-candidatos deixarem de apresentar programas em rádio e televisão. Outra data importante é o dia 15 de agosto, que é a data para desincompatibilização do servidor público para ser candidato e o início das condutas vedadas aos agentes públicos. 31 de agosto a 16 de setembro, convenções partidárias para a escolha dos candidatos. A novidade é que esse ano as convenções poderão ser feitas de forma virtual, não é isso, presidente? Isso. Já tinham feito uma consulta ao TSE e o TSE respondeu positivamente de que é possível a realização dessas convenções de forma virtual, como hoje a vida está ocorrendo, os fatos mais importantes da vida estão ocorrendo através dessa ferramenta que a tecnologia da informática nos coloca à disposição. Então, o TSE já reconhece como legal e legítima essas convenções virtuais. Uma outra data importante é o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e da TV. Essa plataforma, junto com a rede social, vão fazer o principal trabalho que sempre foi feito através do corpo a corpo pelos candidatos, não é, presidente? Sem dúvida. E esse fenômeno já vem sendo observado desde as eleições passadas, que ocorreram sem qualquer tipo de pandemia, né? Sem esse problema que estamos vivendo hoje. A importância das redes sociais está se diminuindo a cada dia, a importância do exercício político do corpo a corpo, aqueles comícios, aquelas carreatas, vem perdendo de força e mostrando que são as redes sociais o meio mais importante dos candidatos mostrar o que pensam e o que pretendem caso eleitos. Então, eu acho que se no passado, sem esse problema vivido
hoje pela humanidade já era importante, já era um meio muito, cada dia mais importante para a realização das campanhas. Agora, com a pandemia, sem dúvida, serão as redes sociais e os meios de comunicação, que, como eu disse, vem perdendo, inclusive, a força. Há muito pouco tempo se dizia que aquele candidato que tinha maior tempo de televisão e de rádio e de televisão saía em vantagem. Nas eleições de 2018, mostrou que isso não é mais verdade, né? As redes sociais hoje têm uma importância significativa para a divulgação dos candidatos. Dentro daquela pesca que eu fiz do site do Tribunal Superior Eleitoral, eu vi aqui também que dia 26 de setembro é a data final para os partidos registrarem seus candidatos. E no dia 27 é o início da campanha das propagandas eleitorais, inclusive na internet. No dia 9 de outubro é o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Muita crítica é feita por parte da população, a gente vê muito isso nas redes sociais, da utilização desses recursos públicos, inclusive o aumento do fundo partidário esse ano, para justamente alimentar as campanhas políticas. Qual a avaliação do senhor, presidente? Eu penso que ainda é a maneira mais justa o recurso público para financiar as campanhas eleitorais, porque se assim não fosse, ficaria muito desigual, né? Tem candidatos que são representantes aí das grandes empresas, grandes conglomerados, e ele sairia, se não tivesse um controle dos gastos privados nas campanhas, sairiam eles com uma vantagem muito superior, e eu penso que desequilibrariam o pleito. O que temos que ter cuidado com esse o gasto do recurso público é de que somos um país pobre, né? Somos um país que temos carência aí na saúde, temos carência na educação, na segurança. Então, eu penso que deve sim ser o recurso público o que financia as campanhas, mas limitar esses recursos públicos à realidade do Brasil, que é um país ainda muito carente em áreas importantes, como educação, saúde, segurança. Com a mudança da data da eleição também, a gente teve a mudança aí da data limite para a prestação de conta dos candidatos. Dia 27 de outubro é a data limite para a prestação de contas parcial e dia 15 de dezembro para a prestação de contas final. Esse prazo encurtado vai dar, na avaliação do senhor, para a Justiça Eleitoral fazer o acompanhamento e o julgamento de todas as contas, já que é uma prerrogativa, inclusive, para fazer a diplomação dos eleitos? Isso é um desafio, né? Nós vamos ter que realmente nos desdobrar para cumprir esse calendário mais apertado, porque se tivemos uma vantagem em prolongar, em adiar a eleição, a vantagem é essa, visando... Fomos quase obrigados a fazer isso para ter a esperança de realizar a eleição onde essa pandemia já esteja com uma força menor. Então, a consequência é o aperto nesse julgamento, nessa prestação de contas. Mas o juiz eleitoral, a justiça eleitoral, e temos juízes como eu, por exemplo, sou um juiz que vou fazer agora em dezembro 34 anos de magistratura. Já enfrentei muitas dificuldades. Quando iniciei a minha carreira, o voto era na urna de lona, era a cédula, a totalização era feita em grandes mapas, nós não tínhamos computador para fazer a totalização, e a Justiça Eleitoral se desdobrava e superava as dificuldades e se fez sempre a entrega dessa obrigação, dessa prestação que é atribuída à Justiça Eleitoral. Então, nós
juízes eleitorais e servidores da justiça somos acostumados a trabalhar superando as dificuldades. E penso que conseguiremos, sim, fazer com que as prestações de contas, principalmente dos eleitos, né, porque precisa ser julgada a prestação de contas dos eleitos para que ocorra a diplomação e a posse, temos certeza que conseguiremos nos desincumbir dessa missão. Há uma unanimidade entre os especialistas em direito eleitoral, que é a expectativa do aumento da judicialização da campanha. É essa avaliação que o senhor faz também, presidente? Olha, eu não sou pessimista nessa área, não. Eu penso que não vai ter grande mudança, não. Penso que a forma de se fazer a campanha vai se mudar um pouco, né? Não deixará de ter a campanha presencial, mas vamos fazer com que, através de campanha educativa, evitar grandes aglomerações, mas vai se reconhecer o direito de todos e se oportunizar a todos para que façam a apresentação das suas metas e dos seus planos para, se caso forem eleitos. E eu não vejo, né, assim, essa possibilidade de aumento em demasia da judicialização, não. Uma novidade esse ano, que é a questão justamente dessas novas datas para a eleição, coloca muita gente também em dúvida sobre como vai ser o próprio processo eleitoral. A eleição em Salvador, a eleição no Grande Centro, ela é diferente de uma eleição do interior. Aqui a gente tem a ferramenta da televisão, o horário eleitoral, que acaba auxiliando o candidato. Mas na pequena cidade, na cidade do interior, é o corpo a corpo, é a visita, é a reunião em comunidade que geralmente mobiliza e dá mais fôlego para a campanha eleitoral. Como o senhor acredita que a eleição vai transcorrer esse ano com essa impossibilidade de ter muitas aglomerações e de que forma a Justiça Eleitoral vai tentar controlar essas mobilizações que os próprios candidatos vão fazer para tentar arregimentar número e se eleger no dia 15 de novembro? Olha, nós não podemos pensar de que a internet, as redes sociais fiquem somente nas grandes cidades, nas capitais. Hoje, todo homem do interior tem quase todo, uma boa parte, lógico, não a totalidade, mas tem seu telefone, usa o WhatsApp, tem acesso à televisão. Então, eu penso que vai ser por aí, né? Mas acho que o contato entre o candidato e o eleitor também ocorrerá de forma presencial. O que a Justiça Eleitoral e todos nós, autoridades, não só da Justiça Eleitoral, vamos recomendar é que seja evitado as grandes aglomerações e o contato seja feito com o uso das recomendações das autoridades sanitárias, né? O uso de máscara, o cuidado no uso do álcool gel. É isso que pensamos, é isso que vamos orientar para que ocorra. Mas, afinal de contas, a vida tem que seguir. Se estamos praticando outras atividades da nossa vida, não é a Justiça Eleitoral que vai ficar paralisada. Vamos recomendar para que os cuidados sejam tomados, mas vamos, com fé em Deus, realizar as eleições e no dia 31 de dezembro, todos teremos, a Justiça Eleitoral entregará até o dia 31 de dezembro para que tomem posse no dia 1º de dezembro todos os prefeitos e vereadores do Brasil. Muito se fala sobre a impossibilidade da Justiça Eleitoral ter braço suficiente para justamente conseguir controlar o processo eleitoral como um todo e fazer a fiscalização de abusos de poder econômico que sempre foi comum e corriqueiro nas eleições Brasil afora. A importância do cidadão, da população, de fazer esse tipo de acompanhamento e auxiliar a Justiça Eleitoral nesse processo justamente para evitar abusos de poder ao longo do período da campanha e ao longo do período eleitoral. É importante, o cidadão pode colaborar
pode colaborar e deve colaborar, né? Preservando, evitando esse abuso do poder econômico, do poder político, né? Mas não só o cidadão que não é candidato, mas o outro também, o opositor, né? Então, nós temos vários partidos, temos fiscais, temos os próprios candidatos, e um vai tomando conta e vai denunciando, levando os fatos para a Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, a fim de que as providências sejam tomadas e evite esses abusos, abuso do poder econômico, abuso do poder político e compra de sufrágio, essas coisas todas que caracterizam não só um abuso, mas caracterizam verdadeiramente crimes eleitorais e que a Justiça Eleitoral está atenta. Isso fica muito mais evidente até mesmo no dia da eleição, com a questão da boca de urna. Em qualquer lugar que a gente vai, a gente vê claramente as pessoas fazendo boca de urna na tentativa justamente de tentar induzir, incentivar o voto, já que muitas pessoas decidem o voto realmente na reta final. O que fazer diante desse cenário, presidente? Ou não há o que ser feito, já que isso depende também da conscientização dos próprios candidatos e da própria população? É uma prática reprovável, que, como você colocou, às vezes se torna comum no dia da eleição, que é um ilícito eleitoral. Se levado a pessoa for pega fazendo urna, ele vai responder por um crime eleitoral. A Justiça Eleitoral sempre combateu isso. Isso ajuda no enfrentamento desse problema do Ministério Eleitoral e também todos os partidos políticos que não praticam essa atividade. É isso aí, mas é um problema que é recorrente, mas o eleitoral se prepara para enfrentar. A Justiça Eleitoral, o TSE, está prestes a julgar, inclusive, a chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão. Qual a expectativa do senhor, presidente, para esse julgamento? Olha, é um julgamento que ainda vai acontecer, né? Eu, como magistrado, eu procuro não me pronunciar sobre processos que ainda está por ser julgado pela Justiça Eleitoral, pela Justiça de modo geral. E qual a avaliação do senhor sobre fake news? A gente vê aí a tentativa do Congresso de tentar criar normas para poder justamente normatizar e evitar a utilização de notícias falsas. Como o senhor vê e qual a expectativa com relação ao impacto dessas fake news no processo eleitoral, já que a ferramenta da internet vai estar cada vez mais forte, como na eleição desse ano? É um mal que tem nos afligido, né? A fake news. Tem duas vertentes a serem seguidas. A primeira, que eu acho que é a mais salutar e a que vai levar a um resultado mais positivo, que é a forma de se procurar evitar a proliferação da fake news através de ações educativas. Todos nós temos que ter a consciência de que antes de repassarmos alguma informação, antes de acreditarmos nessa informação, precisamos ter a certeza da sua veracidade. Na hora que eu, que você, que todos tenham esse hábito de confirmar a veracidade dessa informação antes de repassar, a fake news naturalmente vai perder a força. Eu faço sempre uma comparação. Há muito pouco tempo, relativamente tempo relativo, não se usava o cinto de segurança no carro. As pessoas não tinham o costume de usar cinto de segurança, mas foi feito campanhas educativas mostrando a necessidade. Então, eu penso que quase todos nós, automaticamente, ao entrarmos no carro, colocamos automaticamente o cinto de segurança. Isso foi conseguido por campanhas educativas. Lógico também que tinha a parte repressiva, quando
um policial via alguém sem usar o cinto de segurança, aplicava a multa. Mas é igual fazendo, guardando as devidas proporções, é o que nós temos hoje. A fake news é um crime, e a justiça eleitoral também, quando chega ao conhecimento da justiça eleitoral, aplicará as medidas necessárias para combater este crime. Então, você tem as ações repressivas e as ações educativas. Eu confio muito no resultado das ações educativas, sem dizer que as ações repressivas também devem ser tomadas. O advogado eleitoral Tiago Aires, ele falou num debate com a gente no Jornal à Tarde que a eleição desse ano não seria uma festa, mas sim uma missão da democracia diante desse momento de contingência. No entanto, a democracia sempre foi realmente uma festa. O dia da eleição sempre foi um ato de festa, de fortalecer esse elo da democracia. Qual a avaliação do senhor presidente? É o dia mais importante de uma democracia, é o dia das eleições, né? É o dia das eleições e todos nós costumamos dizer que é a grande festa da democracia, é o dia das eleições. Mas eu comungo com o doutor. Hoje, as coisas mais importantes da nossa vida, nós estamos nos desincumbindo delas mais como uma missão do que de forma festiva. E eu penso que realmente este ano a democracia vai se desincumbir de eleger os seus mandatários municipais como se estivesse fazendo uma prestação, uma missão, fazendo a prestação de uma missão e muito menos festiva, porque diante da realidade que estamos vivendo, um país onde já temos mais de 65 mil vítimas fatais desse terrível coronavírus, dessa doença terrível que é a Covid-19, não pode dizer que estará em festa enquanto esse sentimento perdurar. Preocupa a questão do julgamento e da judicialização. Vou voltar novamente a esse assunto. A gente tem aqui na Bahia 417 prefeituras com câmaras de vereadores e uma quantidade enorme de candidatos a prefeito e vereador. A Justiça Eleitoral vai ter braço para julgar todos esses processos envolvendo os candidatos até o dia da diplomação? Essa é uma preocupação, inclusive, de quem vai disputar a eleição desse ano. Veja, o prazo para a diplomação, o prazo fatal, o processo que tem prazo fatal é a prestação de conta dos eleitos, né? Todas as outras ações, as AIMES, as AIS, as ações criminais, elas podem impactar em alguma eleição, mas a Justiça Eleitoral não tem esse prazo fatal, ou seja, tem que ser julgada essas ações antes da diplomação, antes da posse. Mas o que é que acontece? A Justiça Eleitoral procura fazer isso com a maior brevidade possível, mas nem sempre o resultado consegue ser dado, o resultado dessas ações consegue ser dado antes da diplomação e da posse. O exemplo disso são as eleições suplementares. Em muitos casos, essas ações levam a uma perda de mandato, mas essa ação é julgada inicialmente pelo juiz da zona, depois em grau de recurso pelos tribunais regionais, e só quando às vezes é levado ao TSE, em última palavra, é que se decide sobre a manutenção ou a perda do mandato. E quando isso ocorre, quando o eleito perde o mandato, o novo mandatário é escolhido através de eleições suplementares. Então, vamos todos, como disse, nos esforçar para dar a resposta a tempo hábil, a fim de que não haja um menor número possível de eleições suplementares. Mas, em último caso, é através das eleições suplementares que se resolve esse problema. Presidente, para finalizar, que mensagem o senhor deixa para a população, para esse período de pré-campanha
e até mesmo para o período que tá por vir aí, que é da eleição municipal, que vai com certeza modificar aí a cara de prefeituras e câmaras de vereadores de toda a Bahia e de todo o Brasil. É uma mensagem de otimismo, né? É uma mensagem de, apesar desse tempo de grande dificuldade que estamos vivendo, mas é uma mensagem de otimismo. Eu acho que a cada eleição nosso sistema democrático está se fortalecendo, a consciência do eleitor está aos pouquinhos cada vez mais forte. O que eu peço é que escolham livremente os seus eleitores, os seus candidatos, os eleitores escolhem livremente os seus candidatos, procurem ver o currículo deles, para ver o que eles apresentam de solução para as suas comunidades e escolham livremente, e espero que sempre escolham o melhor e que cada dia mais essa missão que é dada àquele que se elege para ser um agente político seja feita na pessoa que corresponda à expectativa dos eleitores. Então, a minha mensagem é de otimismo, né? Quando já tem previsão de quando o atendimento presencial no TRE vai voltar a funcionar na Justiça Eleitoral, ou ainda não há previsão de data para isso? Sim, nós fizemos, inclusive, antes da edição da emenda constitucional, nós fizemos um planejamento de retornar agora dia 13 de julho, né, na próxima segunda-feira. Mas com o advento da emenda constitucional, que fez o adiamento das eleições, nós nos reprogramamos esse retorno para o dia 15 de setembro, 15 de agosto, né? Voltaríamos agora, mas vamos voltar no dia 15 de agosto. Mas chamando a atenção de todos e mostrando e lembrando que estamos aí acessível através dos e-mails, acessível através do telefone. Temos uma ouvidoria do TSE também atenta, do TRE também atenta, e até lá, ainda que não estejamos trabalhando presencialmente, estamos fazendo o trabalho telepresencial e organizando as eleições, que com fé em Deus se ocorrerá no dia 15 de novembro com toda a sua tranquilidade. Presidente, em nome do Grupo à Tarde, eu quero agradecer a presença do senhor no nosso programa, na Tarde Conecta, e desejar aí uma boa trajetória aí até o processo eleitoral, com certeza. Eu que agradeço, Lira, aqui por essa oportunidade de trocar algumas ideias com você e fazer esses esclarecimentos para todos que nos ouviram. Obrigado, presidente. Parabéns pelo trabalho. Abraço. Pronto, quero agradecer a presença de cada um de vocês e até o próximo Tarde Conecta.